Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 do mês de janeiro do ano 2021, pelo calendário secular gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 24 do mês de Tevet do ano 5781. Pela graça maravilhosa de Hashem, estamos iniciando aí a tarde com a Torá, um pouquinho atrasados, mas estamos aí à tarde com a Torá. Bendizemos a Hashem, que nos conduz a nossas leituras diárias para podermos seguir o conselho do Rebbe, né? Estarmos aí vivenciando a nossa paraxá semanal com as leituras diárias e mais o comentário de Rashi. Segundo o nosso Rebbe, isso é importante para o nosso viver diário. Vamos então para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, para o dia de hoje. O nosso Rebbe assim nos diz em nossa gota de sabedoria. Luciana Rodrigues, Marília, shalom, shalom a você e a família, e uma boa preparação para o Shabat de logo mais, ok? Então a sabedoria do nosso Rebbe de hoje diz assim: se você acredita que Deus o ajudará, então por que a tristeza e a ansiedade estão estampadas em seu rosto? Se você está realmente confiante, comemore. Simplesmente comemore. Hoje nós estamos no 112º dia do ano 5781, né, a partir de Rosh Hashanah, e o pensamento, o ensinamento, a sabedoria, o entendimento que o Rebbe nos traz para hoje é de número 112, portanto, ele diz assim: se você acredita que Deus o ajudará, então por que a tristeza e a ansiedade estão estampadas em seu rosto? Se você está realmente confiante, então comemore. Simplesmente isso. Ontem nós vimos a diferença entre esperança e confiança. Esperança é quando você tem algo em que você pode se apegar, e aí você alimenta a sua esperança. E você segue justamente visualizando aquela questão que você visualizou, que você pegou como esperança. Então essa é a sua esperança, que realmente é algo em que você pode se apegar, e dessa forma você vislumbra uma chance de ter vitória, progresso, prosperidade, etc., sobre determinada questão. Enquanto que confiança é exatamente o contrário. Confiança significa que você absolutamente não tem nada no que se apegar. É só confiar em Deus. É só confiar nele. Você está num beco sem saída, não existe nenhuma, entre aspas, né, nenhuma tábua de salvação. Não existe nada para você se apegar. Quando existe, chama-se esperança. Mas a confiança é algo distinto, ímpar. Significa que você não se apega absolutamente a nada e a ninguém. Confiança é você crer e confiar absolutamente somente em Deus, que fará realmente aquilo que é aprazível a Ele e que vai trazer a você shalom e bem-estar. Então, nessa gota de sabedoria de hoje, o nosso Rebbe, ele nos fala sobre a confiança. Então, se você acredita que Deus o ajudará, então se você acredita, emuná significa confiança, então nós podemos dizer assim: se você confia que Deus o ajudará, ou seja, só Deus, nada e ninguém. Você não se apega a nada e a ninguém. Você apenas se apega em Deus. Então, desta forma, se você confia que Deus o ajudará, então por que a tristeza e a ansiedade estão estampadas em seu rosto? Se você realmente confia, comemore. Simplesmente isso.
Então, comemore, confie que Deus realmente Ele o fará aquilo que vem trazer a glória devida ao seu nome e que você venha ter saúde, venha ter realmente bênção, shalom, e que seja para o teu bem-estar, felicidade, etc. Ok? Segundo os nossos comentaristas, né, os nossos sábios, os nossos rabinos, falando a respeito do Rebbe, então eles falam que frequentemente quando o Rebbe ele começava um Farbrengen, um dos seus discursos, discutindo a relevância daquele dia específico, relacionando com a leitura semanal da Torá, bem como alguma festividade que estava por chegar, uma festividade próxima, o Rebbe demonstrava a importância e o significado das diversas correntes do tempo que haviam convergido para constituir a conjuntura especial ocupada pelo dia daquele seu discurso, o Farbrengen. Em seguida, poderia oferecer um comentário sobre um discurso de ensinamentos racídico escrito por um de seus assessores, bem como também durante a próxima semana ou as próximas horas, ele poderia examinar um discurso erudito no Talmud e a vasta antologia das leis e da sabedoria judaica, compreendida na Mishnah e na Guemará, que foi compilada lá nos séculos 2 e 5, né? E inclui comentários e análises da Torá. Em primeiro lugar, o Rebbe ele examinava utilizando os procedimentos convencionais da lógica talmúdica, e depois ele prosseguia revelando a sua dimensão espiritual interior. Ele então podia fazer o mesmo com o trecho do comentário clássico de Rashi sobre a Bíblia, um provérbio da ética dos pais, uma nuance legal do Código das Leis de Maimônides, uma alegoria mística do Zohar. Os Farbrengens também podiam incluir uma análise de algum acontecimento histórico ou de uma notícia recente. Ou seja, o Rebbe, nos seus discursos, ele usava todo este compêndio para poder trazer ensinamentos, sabedoria, trazer elevação na meditação da Torá e das demais fontes de sabedoria judaica. Então, o Rebbe, ele tinha uma grande gama de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Por isso, ele foi e é considerado, né, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração. Continuando, né, falando sobre o Rebbe, então os nossos rabinos assim dizem, o estilo do Rebbe era incomparável, né, era ímpar, né, o seu estilo de ensinamento e a forma com que ele pegava dessas fontes judaicas de conhecimento e sabedoria e trazia para aquele momento, para aquela situação, para aquele dia, a luz da Torá, da Parashá semanal, a luz da Aliá diária, a leitura diária, né? E ia pegando da Mishnah, do Talmud, bem como das demais fontes judaicas. Então, por isso, seu estilo era comparado, né? Era analisado do ponto de vista dos nossos rabinos, era incomparável. Ele citava um versículo da Bíblia ou uma passagem do Talmud e então fazia perguntas e até questionava as próprias perguntas, e a partir de pontos de vista diferentes para revelar os vários níveis da mesma verdade, baseando-se nas disciplinas mais distintas do pensamento, do literal e legal ao metafórico, ao homilético e místico, aos ensinamentos da Torá, segundo a tradição racídica, sempre abordando as implicações tanto filosóficas como psicológicas
sobre qualquer assunto. Independente do tópico da preleção, o Rebbe sempre concluía com a mesma pergunta: como isto tudo pode ser aplicado concretamente em nossas vidas cotidianas? Ou seja, a partir do momento que o Rebbe ele trazia toda essa grande gama de conhecimento e sabedoria, essa grande gama de fontes judaicas, então quando ele ia encerrando os seus discursos, quando ele ia encerrando os Farbrengen, ele normalmente encerrava com o mesmo estilo de pergunta, dizendo: como isto tudo pode ser aplicado concretamente em nossas vidas cotidianas? O que o Rebbe queria dizer aqui era que tudo que vocês ouviram, tudo que vocês estão aprendendo, é para ser aplicado imediatamente, de forma concreta, nas nossas vidas, nas suas vidas. Então não é algo para ser deixado para depois, Então aquela mesma questão, eu vou pensar sobre isso e depois eu vou fazer, Não, então os seus discursos que ele trazia com os ensinamentos muito profundos e elevados, e trazia de várias fontes judaicas, então no final ele dizia, para cada um pensar sobre isso. Como isto tudo pode ser aplicado concretamente em nossas vidas cotidianas? Ou seja, vocês não podem sair vazios, vocês não podem sair sem nenhuma atitude, vocês precisam já, a partir desse momento em que ele encerrava os seus discursos, vocês têm que sair já, aplicando na sua vida os ensinamentos aqui aprendidos. O Rebbe enfatizava constantemente que todos os pensamentos virtuosos do mundo não produzem um único ato virtuoso, um único gesto de ajuda, um único dólar para a caridade. O que o Rebbe quis dizer? Não adianta nada você ficar no pensamento. Aquilo que fica no pensamento e só no pensamento, na realidade é algo vã, é vazio, é sem efeito. Então por isso que ele concluía dizendo, uma fusão de pensamento e ação é vital para cada uma das nossas vidas. Então o Rebbe ele estava enfatizando que não fique apenas em pensamentos virtuosos, porque somente pensamentos virtuosos não produz nenhum ato virtuoso, não produz um único gesto de ajuda, um único dólar para a caridade, a tzedakah, nas suas diversas formas, variações e elevações. Então o pensamento virtuoso sem fruto não significa absolutamente nada. Por isso ele conclui dizendo, o nosso Rebbe, uma fusão de pensamento e ação. Ou seja, pensamento e ação precisam se fundir. Eles precisam se interagir, se integrar e não se separar. Ou seja, pensamentos virtuosos mais ação é algo que tem que ser real, tanto para os Benei Israel como para os Benei Noach. Por isso, toda fusão de pensamento e ação, ela é vital para as nossas vidas. Então, o nosso pensamento diário de hoje, se você realmente confia, acredita que Deus o ajudará, então não há motivos para tristezas, não há motivos para ficar aí que nem uma peteca indo para lá e para cá, nervoso e etc e tal. Se você realmente confia que Deus vai te ajudar, conclui o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, comemore, já agradeça, pule, dance, cante,
agradeça, louve a Deus. Porque se você tem essa confiança, Ele fará exatamente segundo aquilo que você está confiando. Ok? Então, dessa forma, pensamentos virtuosos em fusão com ação, isso é vital para as nossas vidas, para produzir realmente atos virtuosos, atos que vêm trazer realmente ações de tzedakah, ações de justiça, ações que venham fazer com que tanto o próximo como as causas nobres sejam grandemente exaltadas em nossas vidas e através das nossas vidas. Portanto, aquilo que é pensamento virtuoso, você somando com ação, fazendo, então você será primeiramente o grande mais abençoado. Então não demores em fazer o que deve ser feito. Põe os seus pensamentos virtuosos em soma, em fusão com ação, e você verá que o primeiro grandemente a ser abençoado é você mesmo. Ok? Vamos então para a nossa sexta aliá, né? Hoje nós estamos na nossa sexta aliá, sexta chamada a leitura da Torá, no capítulo 4 de Êxodo, Shemot, do verso 18 até o verso 31. É a nossa aliá de hoje. Então vamos lá para a nossa sexta aliá, ok? Capítulo 4 de Shemot, Êxodo, Shemot é a nossa 13ª porção do nosso novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Capítulo 4, verso 18, com os comentários de Rashi. Moisés parte para o Egito, na continuidade do diálogo, que durou 7 dias entre Moisés e o Eterno. Então nós temos aqui a conclusão desse diálogo. Tendo aceitado a missão, Moisés se foi e voltou a Midian, a seu sogro Iéter, que é conhecido também como Itrô, ou Jetro, ou Reuel, o amigo de Deus. Moisés orgulhava-se de seu sogro e supôs que Deus o escolhera para sua missão por mérito de Itrô. Ele respeitosamente pediu ao sogro permissão para partir e disse-lhe: eu gostaria de ir-me e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Itro disse a Moshe: vai em paz. Moshe ainda temia que Datã e Avirã tentassem malograr sua missão. Então Deus disse a Moshe em Midian: volta ao Egito, sem preocupação, porque todos os homens que buscam tirar-te a vida, isto é, Datã e Avirã, perderam suas fortunas e, por conseguinte, também todo prestígio social e influência, de modo que se poderia dizer que eles morreram. Moisés tomou então a sua mulher e filhos e montou-os no mesmo jumento. Olha aqui, vamos saber hoje, né, sobre a questão desse famoso jumento aí, ok? Yaritza Verônica Sanches Robles, diretamente do Chile, na nossa sala de estudos de Torá nessa tarde. Bem-vinda, Yaritza, do Chile, em nossa sala de estudos de Torá à tarde com a Torá, né? Seja bem-vinda. Então, verso 20, Moisés tomou sua mulher e filhos e montou-os no mesmo jumento. Que jumento era esse? Que animal que era este? Então, Rashi diz: esse jumento é o mesmo que Abraão selou onde levou Isaac para ser amarrado, lá naquele momento da Akedah, né, que foi para o sacrifício. Também, segundo Rashi e os nossos sábios, falam que esse jumento é o mesmo que está lá em Zacarias, capítulo 9, verso 9,
que nos fala que o Mashiach montará quando for revelado. Então, quando o Mashiach se revelar, né, ele estará montado no mesmo jumento, né, no mesmo animal que vem nos dias de Abraão e também nos dias de Moshe, ok? Então, este é um dos grandes mistérios que nós encontramos aqui, certo? Então, Mashiach estará nesse mesmo animal no momento que for revelado. Ele preparou-se para voltar ao Egito e Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão, por ter sido usado na realização de milagres de Deus. O cajado de Moshe tornou-se então o cajado de Deus. Deus disse a Moisés: quando voltares ao Egito e apareceres diante do faraó, estás ciente de todas as maravilhas que terei posto em tua mão, e realiza-as sem hesitação perante o faraó. Contudo, sei que, porque ele se recusará a ouvir-me, eu o tornarei obstinado, e ele não fará o povo ir. Dirás então ao faraó: assim falou Deus, de todos os meus filhos, as nações da terra, Israel é o meu primogênito. Portanto, ele é meu filho preeminente, que escolhi para cumprir a minha missão. Além disso, na linhagem dos patriarcas de minha nação escolhida, seu progenitor, Israel, que é Jacó, Jacob, apesar de ter nascido depois de Esav, comprou dele o direito de primogenitura, e é, por conseguinte, o filho primogênito nesse aspecto também. Portanto, estou te dizendo, em nome de Deus, faz ir o meu filho, para que ele me sirva, porém sei que te recusarás a fazê-lo, e então sabe agora que, a fim de assegurar a libertação de Israel, de teu país, matarei teu filho primogênito, e não tens defesa contra a minha ameaça. Né? Então, Moisés se preparou para partir. Um breve comentário aqui nessa passagem, em que nós temos aqui no verso 22, em que, de forma bem clara, Deus fala que Israel é o seu filho primogênito. Então a pergunta é: quem é o filho primogênito de Deus? Não tem outro a não ser Israel, a nação de Israel. Por isso que nós falamos, nós não judeus, Benenor, falamos que eles são os nossos irmãos mais velhos. Eles são, como nação, ele é primogênito de Deus. Então Israel, a nação judaica, esta é realmente o título que cabe a eles, o filho primogênito. Qualquer outro que apareça por aí, recebendo sobre si, ou pessoas dando o título para ele como filho primogênito de Deus, sem ser Israel, é falácia, é mentira. Porque Deus, o Todo-Poderoso, só tem um filho primogênito. E esse filho primogênito é contado da forma coletiva como nação, que é a nação de Israel. Portanto, não tem outro filho primogênito, a não ser o povo judeu. Este é o filho primogênito de Deus. Mas observem que as nações da terra, dentre todas as nações da terra, Israel é o filho primogênito. Então todas as nações da terra são filhos de Deus. Ou seja, todos os povos são filhos de Deus, mas o primogênito é o povo judeu. Ponto final. Se alguém quiser discutir a questão, não venha discutir comigo, discute com Deus. Você tem aí os 5 primeiros livros da Bíblia, tem referências dos profetas que confirmam a palavra de Deus dos 5 primeiros livros, que Israel, o povo judeu,
é não somente a menina dos olhos de Deus, também não é somente a noiva de Deus, como é o filho primogênito. Então, portanto, qualquer noiva que se apresente por aí sem ser o povo de Israel e aqueles que se somam com eles, os não-judeus que abraçam a fé monoteísta e ombro a ombro com os judeus prestam serviço do coração, serviço de amor a Deus, portanto tornam-se, junto com os judeus, a noiva de Deus. Fora isso daí, é pular cerca. E no nosso linguajar popular aí, né? Pular cerca todo mundo sabe o que é, não preciso dizer aqui. Então qualquer outra que falem por aí que é a noiva de Deus e que Deus abandonou os judeus, lembre-se de um detalhe: Deus, ele não é adúltero. A noiva dele ele não abandona. Nunca abandonou e nunca a abandonará. Então qualquer segmento religioso que venha dizer que Deus abandonou a sua noiva a Israel, o povo judeu, que o povo judeu não é mais a noiva de Deus, que o povo judeu não é mais a nação escolhida de Deus, então tenha certeza de uma coisa: como Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para confirmar uma mentira, porque ele não nasceu e nem morreu, ele é o infinito, Ein Sof. Então Deus ele também não é adúltero, então ele não abandonou a sua noiva, ele é fiel à sua noiva. E qualquer segmento religioso que fale de outra noiva, né? Então lembre-se de uma coisa: esse segmento que é adúltero e não Deus. Por que adúltero? Porque abandonou a palavra original, porque abandonou as verdadeiras veredas do Altíssimo, porque abandonou a fonte de águas límpidas e se enroscou pelos caminhos tortuosos por aí, seguindo filosofias, teologias, seguindo ensinamentos, entre aspas, né, regras dos homens e não as leis divinas. Então muito cuidado com isso daí, ok? O filho primogênito de Deus é Israel, o povo judeu. Ponto final. Não tem conversa. Seguindo, né, nós temos aí o verso 24. Então Moisés se preparou para partir, mas Siporá acabara de dar à luz ao seu segundo filho, Eliezer. Moisés sabia que se circuncidasse o filho antes da partida, seria necessário aguardar a cicatrização. No entanto, como Deus, sem esperar, ordenara-lhe que se fosse, ele compreendeu que não devia demorar-se em obedecer ao mando divino e adiou a circuncisão, de maneira que pudesse partir imediatamente. Quando eles estavam na hospedaria, no caminho, mais perto de seu destino, o Egito, e o perigo para o menino não era tão grande, Moisés poderia tê-lo circuncidado com segurança. Porém, em vez de circuncidá-lo, de imediato ele primeiro arrumou hospedagem. Embora fosse um pequeno descuido, isto indicava que Moisés não absorvera toda a urgência de obedecer à vontade divina, estando, portanto, inapto para servir como exemplo e líder do povo. Consequentemente, Deus confrontou Moisés e quis matá-lo, porque ele se revelava desleal para com a missão de sua vida e assim perdera o direito de viver. Ele enviou então um anjo em forma de serpente, e esse anjo o engoliu da cabeça para baixo até seu órgão reprodutor e cuspiu em seguida, regurgitou, né? Engoliu novamente dos pés para cima até o seu órgão reprodutor. Siporá, que assistia, entendeu por que o anjo de Deus estava prestes a matar o seu marido. Então Siporá rapidamente tomou uma pedra afiada e cortou ela mesma o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés de Moisés.
e ela disse ao bebê: tu quase causaste o derramamento do sangue de meu esposo. Vendo a presteza de Tsiporá, Deus certificou-se de que sua influência positiva corrigiria a atitude negligente de Moisés. O anjo então soltou Moisés e Tsiporá disse: o derramamento do sangue de meu esposo quase foi ocasionado pela circuncisão. Nós vemos aqui mais uma vez Tsiporá, né? Ela agindo de forma a salvar a vida de Moisés. A primeira vez que ela fez isso foi quando ele estava no poço e ficou ali prisioneiro 10 anos, e ela todos os dias levava alimento para ele. E a segunda oportunidade que ela teve para salvar a vida do seu marido foi esta, né? A caminho do Egito, Moisés negligenciou a Brit Milá, a circuncisão do seu filho Eliezer, que tinha nascido naqueles dias, e então Deus enviou um anjo em forma de serpente para matá-lo, porque ele tinha assumido uma missão e se mostrou indigno dela por um pequeno descuido. E assim Tsiporá percebeu que isso estava acontecendo, e ela mesma pegou uma pedra afiada e fez a circuncisão do seu filho, e ao cortar a carne do prepúcio, ela então lançou aos pés de Moisés, e Deus viu que a sua influência positiva corrigiria a negligência de Moshe, e então o anjo deixou Moshe e eles continuaram a viagem. Nesse interim, o que estava acontecendo ao mesmo tempo à medida que Moshe estava se aproximando do Egito? Então, a partir do versículo 27, a Torá nos mostra aí Deus falando com Arão. Deus disse a Arão no Egito: vai ao deserto para encontrar Moshe. E ele foi e encontrou no monte de Deus, isto é, o monte Sinai, onde Deus se revelara a Moisés e beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Deus que o enviara, bem como todos os sinais milagrosos sobre os quais ele o instruíra. Arão, ao ver a mulher e os filhos de Moshe, disse: estamos aflitos por nosso povo estar no Egito, e queres aumentar-lhe o tamanho? Moisés concordou e mandou sua mulher e filhos de volta a Midian. Então Moisés e Arão foram juntos ao Egito, e reuniram todos os anciãos dos israelitas. Visto que a tribo de Levi não for escravizada, Moisés e Arão podiam ir e vir livremente, pois eles eram levitas. Arão relatou todas as palavras que Deus dissera a Moisés e fez os sinais milagrosos diante do povo. Durante os longos anos de exílio, o povo mantivera firmemente a crença de que Deus um dia o redimiria. Porém, com o passar do tempo, à medida que a escravidão ficava mais severa, certos elementos do povo tornaram-se céticos e até começaram a repreender e ridicularizar a maioria que ainda acreditavam na redenção. A combinação de sofrimento mais com zombaria fez a maioria quase perder toda a esperança de redenção. Porém, quando Moisés e Arão anunciaram a redenção iminente, o povo acreditou, e quando ouviram que Deus atentara aos israelitas e observaram o seu padecimento, inclinaram-se e prostraram-se e agradeceram a Deus. Aqui nós encerramos a nossa sexta aliyah, ok? Vamos para alguns comentários, com referência o que nós temos para aprender com essas passagens da nossa 13ª Parashá, Shemot, até aqui. Nós temos o diálogo entre Deus e Moisés, um diálogo que começou e foi concluído em uma semana. O diálogo de Moshe e Deus, só no 7º dia que foi concluído o seu diálogo e as suas conversações. Ou seja, o diálogo ele tornou-se íntegro e inteiro no 7º dia.
É a mesma coisa quando Deus criou todas as coisas, no sétimo dia ele concluiu tudo e descansou, certo? Então a semana só é completa quando ela chega no sétimo dia. O primeiro dia, que é conhecido no mundo não judaico, conhecido como domingo, apesar que tem alguns calendários aí mudando, né? O domingo, dentro do calendário, que é o primeiro dia da semana, e vai até o sétimo dia da semana, que é o sábado, certo? Então essa é a ordem desde o princípio, de primeiro dia, segundo até sétimo dia. Mas como nós estamos vivendo aí tempos em que os globalistas querem anular Deus e a família, para que eles possam dominar as nações, os povos, e sob, né, o discurso de medo, terror e pavor, querem dominar os povos, eles estão inclusive mudando também o calendário. Então muitos calendários por aí estão sendo impressos em que o domingo virou segunda-feira e o sábado, o sétimo dia, virou domingo. Então o primeiro dia da semana é chamado de segunda-feira. O primeiro dia da semana é chamado de segunda-feira. Percebeu? Percebeu como que esse tal de establishment, o sistema que quer de forma governar o mundo inteiro, colocar ali um líder mundial, um governo mundial, para seguir os seus programas, em que as pessoas de fato serão, sem sombra de dúvidas, escravizadas, né? Então, esse sistema, ele quer fazer exatamente isso, anular a crença em Deus e anular a família. Anulando essas duas coisas, fica fácil de dominar o povo, ou os povos, né? E fica fácil sob o discurso de medo, pavor e terror, né? Incutindo isso nas mentes humanas, fica mais fácil de dominá-las. É o que estão fazendo aí no dia a dia, né? Através desses poderosos da terra, né? Os poderosos, entendeu? Estão aí usando sistemas, usando política, governantes que gostam, né, realmente daquilo que é absoluto, uma autoridade absoluta e ditatorial. Dessa forma querem fazer com que os povos venham realmente perder a sua inteligência. Veja bem, o primeiro dia da semana ser chamado segundo dia, segunda-feira, certo? Por isso que domingo é o primeiro dia da semana, porque o dia seguinte, que é chamado de segunda-feira, é o segundo dia da semana. Terça-feira, terceiro dia. Quarta-feira, quarto dia. Quinta-feira, quinto dia. Sexta-feira, sexto dia. Shabat, sábado, sétimo dia. Então, essas pessoas, elas simplesmente, elas ignoram a inteligência das pessoas. E elas acham que só elas são inteligentes. Então, por isso, acabam dominando as pessoas através do medo, pavor, terror, porque dessa forma as pessoas, elas não conseguem pensar, não conseguem raciocinar, então eles dominam facilmente. Então cuidado com esse tipo de sistema. Ok? Então nós temos aí a Moshe, em que ele está nesse discurso diante do Eterno, nessa conversação de uma semana. Então a segunda pergunta de Moshe a Deus na sarça foi: quem és tu? Quem é você? Ele perguntou a Deus. Então eu vou até os israelitas e direi, dizendo Moisés, né? O Deus de seus pais me enviou a vocês. Eles perguntarão imediatamente qual é o seu nome e o que devo dizer a eles? Então a resposta de Deus foi, né? Irie, Asher, Irie. Erradamente, né, as traduções trazem aí, praticamente em todas as Bíblias cristãs, né? Eu sou aquele que sou, é a tradução. Eu sou aquele que sou. Sua primeira pergunta, porém, foi:
que Moisés fez a Deus. Mi anohi, que significa quem sou eu? Foi o que ele falou para Deus. Quem sou eu? Mi anohi. Quem sou eu para ir libertar o povo judeu do Egito e levá-los para a terra prometida? Mi anohi. Quem sou eu? Então, essa pergunta que Moisés fez, quem sou eu que deva ir ao faraó? Né? Disse Moshe a Deus, e como posso tirar os israelitas do Egito? Na superfície do significado é bem claro. Moshe está perguntando duas coisas a Deus. A primeira, quem sou eu para ser merecedor de missão tão grande? E a segunda, como posso conseguir isso? Então Deus responde a segunda pergunta, não a primeira. Ele responde a segunda pergunta, dizendo, você como conseguirá fazer isso? Diz Deus, eu estarei com você. Você não estará sozinho. Você conseguirá porque não estou pedindo que o faça sozinho. Não estou realmente pedindo que você o faça. Eu farei por você. Quero que seja meu representante. Eu quero que você seja o meu emissário, a minha voz lá no Egito. É isso que eu quero de você. Agora, a sua pergunta é como posso conseguir isso? Deus responde de forma bem simples e objetiva, né? Eu farei por você. Eu só preciso de você lá, como meu emissário. Deus jamais respondeu a primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta? Mi anohi. Quem sou eu para ser merecedor de missão tão grande? Segundo os nossos sábios, dizem que Deus nunca respondeu essa primeira pergunta. E talvez, uma maneira estranha, o próprio Moshe tenha respondido, pois no Tanar, como um todo, as pessoas que terminam sendo as mais merecedoras são exatamente aquelas que negam ser merecedoras. Então, a resposta da primeira pergunta estava na própria pergunta de Moshe, quando ele disse, quem sou eu para ser merecedor de missão tão grande? Então, ao mesmo tempo que ele estava dizendo, não sou merecedor de tal, a resposta de Deus estava na sua própria pergunta. Você é merecedor de missão tão grande. Sim, você merece. Lembra porque nós vimos na aliá passada? Por que Moshe era merecedor de ser o líder do povo judeu, de ser o pastor do povo judeu na sua libertação e levá-los em direção à terra prometida? Lembram? Quando nós vimos pelos comentários dos nossos sábios, os comentários de Rashi, dizendo que Moisés era pastor das ovelhas do seu sogro Itró. E uma determinada ovelha desgarrou-se do rebanho e aproximou-se de um poço para beber água. Por quê? Porque o seu faro estava mostrando que aquele lugar tinha água e ela estava com sede. E ela chegou à beira do poço, correndo o perigo de cair dentro do poço e morrer afogada. E quando Moisés percebeu a falta da ovelha, ele foi procurar rapidamente. E quando ele a encontrou à beira do poço, ele chegou e disse, não sabia que você estava com sede. Então ele pegou a água, deu de beber a ela. Mas ele fez mais do que isso. Ele pegou a ovelha nos seus braços e levou-a de volta para o rebanho. Mas ela estava no seu colo, ela estava nos seus braços, ela estava sob o seu domínio, ela estava sob os seus cuidados. Quando ele dá água para ela, até aí podemos dizer, de uma certa forma, algo natural. O animal está com sede, deu-lhe de beber. Mas quando ele a pega nos seus braços para levar junto do rebanho, ele não precisava fazer isso. Por quê? Porque ela automaticamente seguiria o pastor e se juntaria ao rebanho. Ela estava sadia.
ela poderia andar com as suas próprias pernas. Mas Moshe fez mais do que lhe foi requerido. Ele fez mais do que lhe foi pedido. O que ele fez? Ele pegou a ovelha nos seus braços, aconchegou-a em seu peito. Quando ele faz isso, ele está dizendo àquela ovelha: eu amo você. Eu amo você. Eu cuido de você. Quando ele vai encaminhando-se junto ao rebanho, levando-a em seus braços, ele está mostrando para aquela ovelha que, o teu lugar é junto com os demais. O teu lugar é junto com o rebanho. Aqui eu posso tanto amar a você, como amar a todas as ovelhas. Aqui eu posso cuidar tanto de você, como cuidar de todas as ovelhas. Então, quando ele a pega nos seus braços e a leva de volta junto ao rebanho, ele está mostrando para aquela ovelha: não se afaste mais do rebanho, não se afaste mais dos demais. Aqui é o teu lugar, e não separado, não distante. Foi nisto que Deus viu a qualidade e o merecimento, o mérito de Moshe ser o líder do povo judeu. E durante o transcorrer, do que vai acontecer daqui para frente, nós vamos ver o como, de fato, Moisés assim o foi. Como que ele cuidou do rebanho judeu, como que ele cuidou das pessoas, como que ele se colocou diante de Deus em favor do rebanho que ele estava conduzindo pelo deserto. Nós vamos ver isto em todo o êxodo do povo judeu do Egito para a terra prometida. Ok? Então essa primeira pergunta Deus nunca respondeu, porque a própria resposta estava já inserida na sua própria pergunta. O profeta Ishaiahu, por exemplo, também ele disse: não posso falar, pois sou uma criança. Então ele também deu uma desculpa que não era merecedor, mas ele era merecedor sim. David também, o mais notável rei de Israel, ele invocou as palavras de Moshe dizendo: quem sou eu para ser o rei de Israel? Yoná, o profeta, enviado por Deus a uma missão, ele tentou fugir. A missão de Nínive, ele tentou fugir. Segundo Rashbam, um dos grandes sábios do passado, Jacob estava a ponto de fugir quando teve seu caminho bloqueado pelo anjo com quem lutava à noite. Lembra aquela passagem lá, quando ele estava retornando para a Terra Santa, ele iria encontrar-se com seu irmão Esav, aí ele retornou do outro lado do rio para buscar alguns objetos, e ali ele teve um encontro com o anjo de Esav, e ali ele lutou, certo, toda aquela noite. Então, ele estava a ponto de fugir quando o seu caminho foi bloqueado pelo anjo de Esav, certo? E nessa luta ele viu que ele prevaleceu, e ali foi dito para ele, que o seu nome não seria mais Jacó, mas seria Israel, porque como príncipe lutaste contra os homens, Esav e Lavã, e contra Deus, o anjo de Esav. Não que ele lutou contra Deus propriamente dito, ok? E prevaleceste, por isso seu nome será Israel. Então, os heróis da Torá, na realidade, não são figuras mitológicas, certo? Não são figuras da mitologia greca, romana. Os heróis da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente, são realmente pessoas reais que tiveram a ousadia de andar com Deus. Esses são os verdadeiros heróis e não aqueles citados pelas mitologias. Não são pessoas possuídas por um senso de destino, determinados desde cedo a atingir a fama. Eles não têm aquilo que os gregos clamavam de megalopsique, um senso do próprio valor,
uma superioridade graciosa e usada com leviandade. Não estudaram em Eton ou Oxford, não nasceram para mandar, eram pessoas que duvidavam das próprias habilidades. Houve vezes em que estiveram a ponto de desistir. Moshe, Eliarro, Irmiarro, Ioná e tantos outros chegaram ao tamanho desespero que chegaram até muitas vezes, alguns deles chegaram a pedir a morte. Eles se tornaram heróis da vida moral contra a vontade. Havia trabalho a ser feito. Deus lhes disse isso e eles o fizeram. É quase como se um senso de pequenez fosse um sinal de grandeza. Portanto, Deus jamais respondeu à pergunta de Moshe, a sua primeira pergunta. Por que eu? Essa pergunta é terrível, viu, gente? Essa pergunta é terrível. Porque quando os tais assim o fizeram, estavam realmente contra a parede. Momentos difíceis. E a única resposta é responder perguntando, por que eu? Mas há uma outra questão dentro da pergunta. Quem sou eu? Porque ao mesmo tempo que ele está perguntando por que eu, ele também pergunta, quem sou eu para ser merecedor? Então, outra coisa que está implícita na pergunta é exatamente esse detalhe. Quem sou eu? Pode não ser apenas uma questão sobre valor. Pode ser também uma pergunta sobre identidade. Isso é importante. Identidade. Quem sou eu? Moshe sozinho no monte Sinai, chamado por Deus para tirar os israelitas do Egito, não está apenas falando com Deus quando pronunciou aquelas palavras. Ele também estava falando consigo mesmo. Quem sou eu? Há duas respostas possíveis. A primeira resposta é, Moshe, você é um príncipe do Egito. Ele não era príncipe lá no Egito? Lembra disso? Ele era um príncipe do Egito. Ele foi adotado ainda bebê pela filha do faraó. Ele cresceu no palácio real, vestia-se como um egípcio, parecia e falava como um egípcio. Tanto é que os seus irmãos, aliás, eu estou misturando a história com José, esquece. Né? Então ele vestia-se como um egípcio, parecia e falava como um egípcio. Quando ele resgatou as filhas de Itró, de alguns pastores maus, elas voltaram e disseram a seu pai, um egípcio nos salvou. Seu próprio nome, Moshe. Moshe foi dado pela filha do faraó. Presume-se que é um nome egípcio. E de fato, como em Ramsés, é a antiga palavra egípcia para criança. A etimologia dada na Torá, que Moshe significa eu o tirei da água, nos diz que é a palavra sugerida aos falantes do hebraico. Portanto, a primeira resposta é que Moshe era um príncipe egípcio. Então essa é a primeira resposta ao questionamento implícito em quem sou eu? A segunda foi, ele era um midianita, pois embora fosse egípcio por criação, tinha sido forçado a partir. Ele fizera seu lar em Midian, casara-se com uma midianita de Siporá, filha de um sacerdote midianita, e estava contente por viver ali. Calmamente, ele vivia como um pastor. Tendemos a esquecer que ele passou também muitos anos ali. Saiu do Egito quando jovem, e já tinha 80 anos no início da sua missão, quando pela primeira vez ficou perante o faraó. Ele deve ter passado a maior parte da vida adulta em Midian, longe dos israelitas, por um lado, e dos egípcios, por outro. Portanto, a segunda resposta à pergunta, quem sou eu? Então a segunda resposta seria, Moshe era um midianita. Portanto, quando Moshe pergunta, quem sou eu? Não se trata apenas que ele se sente indigno. Ele não se sente envolvido. Ele pode ter sido judeu por nascimento, mas não tinha sofrido
o fato do seu povo, não tinha crescido como judeu, não tinha vivido entre os judeus, tinha bons motivos para duvidar que os israelitas iriam sequer o reconhecer como um deles. Como então pôde se tornar líder deles? Levando mais a fundo, porque ele deveria sequer pensar em ser líder deles? O destino deles não era o dele, não fazia parte daquilo, não era responsável por isso, não tinha sofrido por isso, não estava implicado naquilo. E além disso, a única vez em que ele tentara intervir nos assuntos dos judeus, ele matou um capataz egípcio, que tinha matado um escravo israelita. E no dia seguinte tentaram impedir 2 israelitas de brigarem entre si, e a sua intervenção não foi bem aceita, porque eles disseram: quem fez de você juiz e chefe acima de nós? Essas são as primeiras palavras registradas de um israelita a Moshe. Ele ainda não sonhava em se tornar líder, e sua liderança já estava sendo questionada ali atrás. Considere agora as opções que Moshe enfrentou na vida. Por um lado, poderia ter vivido como príncipe do Egito no luxo e na indolência. Esse teria sido seu destino se não tivesse intervido naquele assunto do capataz que chicoteava um escravo judeu. Mesmo depois tendo sido forçado a fugir, ele poderia ter passado os dias quietamente como pastor em Midian, uma família que ele construiu ali, casando com Tsiporá, a midianita, filha de Itró. Não surpreende que quando Deus o convidou a liderar os israelitas à liberdade, ele resistiu. Por isso que o diálogo durou uma semana. Você poderia dizer assim: puxa vida, Deus poderia eliminar, para que uma semana? Mas a questão era Moshe. Tudo isso passou pelos pensamentos e sentimentos de Moshe. A sua razão, a sua consciência, a sua inteligência, a sua massa encefálica que estava trabalhando, procurando achar um motivo que ele seria digno de tal missão, e ele não achava. Ele duvidava das suas próprias habilidades, porque ao somar os fatos negativos que aconteceu na sua vida, ele olhou e falou assim: quem sou eu? Eu não sou merecedor, eu não tenho méritos para tal. Por que então ele aceitou? Porque Deus sabia que ele era o homem para a tarefa? Uma pista está no nome que ele deu ao seu primeiro filho. Ele chamou seu primeiro filho de Gershom, que significa sou um estranho numa terra estrangeira. Quando ele dá esse nome ao seu primeiro filho, ele revelou o seu íntimo, ele revelou o seu interior, ele começou a revelar quem eu sou. Ele não se sentia em casa em Midian, era onde ele estava, mas não quem ele era. Porém, a verdadeira pista está contida no versículo anterior, o prelúdio para a sua primeira intervenção. Quando Moshe estava crescido, ele começou a ir até o seu próprio povo e via seu trabalho duro. Essas pessoas eram o seu povo, os judeus eram o seu povo. Ele pôde ter tido a aparência de um egípcio, mas sabia que não era. Foi um momento transformador, não diferente daquele em que a moabita Ruth disse à sua sogra israelita Naomi: teu povo será o meu povo e teu Deus o meu Deus. Ruth, ela era não judia por nascimento. Moshe era não judeu por criação. Ruth não era judia de criação, de nascimento, aliás. E Moshe, ele não era judeu por criação. Ele nasceu judeu, mas ele acabou sendo criado pela filha do faraó. Mas ambos, Ruth e Moshe, souberam quando viram sofrimento
e se identificaram com o sofredor. No caso de Ruth, ela viu o sofrimento da sua sogra Naomi. E ela se identificou com a sua sogra. Moshe viu o sofrimento do povo judeu e ele se identificou com o povo judeu. Então, os dois souberam, quando viram o sofrimento, e se identificaram com o sofredor, que não poderiam fugir. O rabino Joseph Soloveitchik chamou isso de um pacto do destino, ou seja, no hebraico, Brit Goral, pacto do destino. Está no coração da identidade judaica até hoje, o coração judeu, o coração judaico. Há judeus que acreditam e aqueles que não acreditam. Há judeus que praticam e há judeus que não praticam. Mas, na verdade, há poucos judeus que, quando o seu povo está sofrendo, conseguem sair dizendo: isso não tem nada a ver comigo. Ou seja, é muito pouco, ou praticamente quase zero, aqueles que, quando veem os judeus sofrendo, eles dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Ruth, a não judia, se identificou com o sofredor, no caso específico, a sua sogra. Moshe se identificou com o povo judeu que estava sofrendo na escravidão do Egito. Os dois tiveram a mesma reação, se identificaram com o povo judeu. E Ruth, ela tomou uma decisão, ela sendo não judia, ela tomou uma decisão. Agora, Naomi, minha sogra, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E aonde fores, eu irei contigo. Então Moshe, ele tomou uma decisão também, de estar com o povo. Por isso, a promessa, que o Eterno deu a Avraham, abençoarei os que te abençoarem, ela foi uma realidade a partir do momento que Deus falou a Avraham. Seguiu os milênios até os dias de hoje e seguirá mesmo depois da revelação de Mashiach. O seu povo será o meu povo e o teu Deus, o meu Deus. A identificação. Dessa forma, então, Maimônides, que define isso como separar-se da comunidade, diz que é um dos pecados pelos quais lhe é negada a parte no mundo vindouro. Aqui Maimônides diz assim: todo e qualquer judeu que se aparta da comunidade de Israel, se aparta do coletivo judaico e vê o seu povo sofrendo perseguições, afrontas, passando vergonha, sendo discriminado, e ele simplesmente se exime, não tenho nada a ver com isso, isso, segundo Maimônides, chama-se separar-se da comunidade. E segundo Maimônides diz que todo e qualquer judeu que assim o faz, este é um pecado muito grande. Então, por isso, lhe será negado uma parte no mundo vindouro. Então, se um judeu age dessa forma e é negado a ele a parte no mundo vindouro, imagine então o não judeu, que age de uma forma antissemita contra os judeus. Pratica qualquer ato de violência contra um judeu. Também não lhe será dado a parte no mundo vindouro, a vida eterna. Entendeu? Por que Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Vamos para os finalmente. Então, é isso que significa na Haggadah de Pessah, quando fala do filho perverso,
porque ele se excluiu do coletivo, nega um princípio fundamental da fé. Qual o princípio fundamental da fé? A fé no destino coletivo do povo judeu. Olam Rabá. Quem sou eu? Perguntou Moshe. Mas em seu coração ele sabia a resposta. Por isso que Deus nunca lhe respondeu a primeira pergunta. Quem sou eu? Eu não sou Moshe, o egípcio. Eu não sou Moshe, o midianita. Quando vejo o meu povo sofrer, eu sou. E não posso ser outro, a não ser Moshe, o judeu. Se isso impõe responsabilidades sobre mim, então devo carregá-las, pois eu sou quem eu sou, porque meu povo é quem ele é. Esta é a identidade judaica. Então, e agora? Eu sou quem eu sou, porque meu povo é quem ele é. E ponto final. Por isso que os sábios dizem, judeu, sempre judeu. E se nós não judeus, obedecendo a profecia de Sofonias 3:9, nós abraçamos a fé monoteísta judaica, pois não há outra fé verdadeira. Estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. A partir do momento que nós abraçamos esta fé monoteísta, e ombro a ombro prestamos a Deus um serviço do coração, um serviço de amor, então a mesma resposta de Moshe precisa ser a nossa resposta. Quem sou eu? Você sabe a resposta? Quem sou eu? A mesma resposta de Moshe. Não sou um egípcio. Não sou um midianita. Eu sou quem eu sou, porque meu povo é quem ele é. Primeiramente, o povo judeu é quem ele é. E ombro a ombro com eles nós servimos o mesmo Deus. Estamos nos mesmos pactos e alianças. Olhando como não judeus, como Benei Noach, nós precisamos transformar, como diz o Rebbe, no princípio da nossa parashá, na nossa aliá de hoje. Trazendo para o nosso dia, trazendo para o nosso cotidiano, o ensinamento da Torá. Então, para nós não judeus, Benei Noach, então a pergunta é, quem sou eu? Eu sou quem eu sou, porque o meu povo é quem ele é. Benei Noach. Não judeus, que abraçaram a fé monoteísta. Quem sou eu? Eu sou quem eu sou. Benei Noach, porque o meu povo é quem ele é. Benei Noach. Viva isto. Pratique isto. A fusão entre pensamentos virtuosos mais ação produzirão frutos que exaltam o nosso Deus, o povo judeu e o nosso povo Benei Noach. Uma boa preparação para o Shabat. Pense nessas coisas profundas e elevadas. Que você e a sua família tenham um Shabbat Shalom com muita luz divina. E não esqueça, quem sou eu? Eu sou um Benei Noach, porque o meu povo é quem ele é. Benei Noach. Viva esta maravilha. Até amanhã, em Shabbat, às 14 horas, para a nossa 7ª aliá, mais Maftir, encerrando a nossa Parashá Shemot. Shabbat Shalom, até amanhã.